Afinal de contas, falta dinheiro para políticas públicas? Você já deve ter ouvido esse tipo de argumento na mídia hegemônica. Fato é, no entanto, que quase metade do orçamento público é destinado ao pagamento da chamada dívida pública. Dívida essa que é detida por banqueiros, latifundiários, a maior parte da burguesia brasileira. É para questionar esse tipo de distribuição do orçamento que está sendo lançada a campanha nacional pelos direitos sociais. Afinal de contas, o orçamento público não deveria ser destinado a melhorar as condições de vida da classe trabalhadora brasileira? Você confere a cobertura do Jornal Verdade a seguir. Aqui no Distrito Federal, a gente tem orientado toda a nossa militância no sentido de uma pesquisa feita espontânea, que foi feita aqui no Distrito Federal, que foi perguntado qual é o maior problema que você vê aqui no Distrito Federal. O transporte é horrível, a saúde não presta, falta médico, o IGES não presta. Olha que foi espontânea, ninguém falou de IGES para o povo, não. O povo está ligado que o IGES é a privatização, que a culpa é do IGES pela precarização cada vez maior dentro da saúde. Faltam 11 mil profissionais na saúde. E aí, com o Sindicato dos Enfermeiros, que teve a oportunidade também de estar lá no nosso encontro distrital, ele falou, detalhe, 1.600 enfermeiros que faltam, 4.800 médicos que faltam, 5 mil técnicos de enfermagem que faltam, são das unidades que existem hoje. É óbvio, está mais que evidente que a gente precisa de mais. Esses hospitais... Isso aí está muito precário mesmo, porque a pessoa está morrendo esperando ser atendido por especialistas de algumas áreas e as pessoas morrem e não é atendido. Eu mesmo tive um problema aqui de úlcera venosa e eu tenho 4 meses na fila do SUS para esperar um angiologista me atender. Aí eu já estou quase curando, mas eu tenho que ver porque ela pode aparecer em outro lugar do meu corpo. Aí eu estou me virando aí para poder conseguir dinheiro para fazer particular. Enquanto eu que estou na batalha e posso conseguir esse recurso, muita gente não tem esse recurso, aí morre. Já vi vários aí no médico lá, correndo atrás, para ser liberado esse exame para mim. Tenho acompanhado outras pessoas que têm 1 ano, 2 anos, outros que têm parentes que já até morreu e não foi atendido, porque está lá no sistema de regulação do SUS para poder ser assistido, para ser consultado por um especialista de várias áreas. E aí o SUS tem que avançar nessa questão da regulação para tirar esse povo da fila, pelo amor de Deus. Essa aí é a minha reivindicação para que chegue ao Ministério da Saúde para rever esse quadro aí. Porque não é só eu, não. Tem pessoas em situações piores que eu. Eu ainda estou aguentando ainda, está entendendo? E estou correndo as áreas para poder fazer particular. Mas tem pessoas que estão morrendo lá na cama, esperando ser atendido por esses especialistas de cada área que está sendo regulada, entendeu? E parabenizar aqui o Jornal A Verdade, para poder, que está nos cedendo esse espaço, para que a gente possa ter uma voz, entendeu? Então, a voz da verdade, a voz da liberdade e a voz do povo. O caos na dengue é a ponta do iceberg, pessoal. Hoje a gente tem a maior parte dos casos de dengue do Distrito Federal, sendo que a gente é só menos de 2% da população e mais de 20% dos casos no país. Infelizmente, a gente já bateu mais de 150 mortes. E isso a gente tem que colocar na culpa da má gestão do governo ibanês, que inclusive contratou um instituto para fazer uma gerência que, na verdade, só geriu a corrupção melhor. Mas a vida do povo, nada ficou melhor. Pelo contrário, as filas estão gigantes para se fazer uma consulta simples, um exame simples. Tem 800 mil pessoas na fila que esperam mais de 1 ano e meio para fazer uma consulta. E o pior, os casos mais graves, que são casos de fazer uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica mais profunda, mais urgente, essas mesmas pessoas que estão na fila também esperam mais de 1 ano. Quem está vendo aí a gente vai, com certeza, lembrar de alguém que enfrentou uma fila e não conseguiu atendimento. Que seja dengue ou que não seja. Só que o que o governo faz? Ele não investe de propósito, porque a cada pessoa que não é atendida no setor público, no hospital público, a justiça obriga que a saúde pública faça essa intervenção e, por não ter leitos suficientes, eles são enviados para os leitos particulares. Então, quem sai ganhando são os donos
dos hospitais particulares, que a saúde paga para que cumpra uma decisão judicial. É muito vantajoso para quem é amigo de milionário aqui no Distrito Federal, e a gente vai combater isso. Estamos fazendo uma grande campanha aqui, com panfletagem, com colagem de cartazes por todo esse Distrito Federal, denunciando o descaso do governador com o povo brasileiro. Ele não se importa em nada com a gente, e a gente vai ter que derrubar esse governo, seja agora, seja amanhã, para que a gente tenha uma outra sociedade. Maria Lúcia, muito se fala que os direitos sociais eles não são ampliados por falta de recursos, mas foi tratado aqui na plenária que, afinal de contas, o Brasil é um país de abundância. Se essa riqueza existe, para onde ela está indo no final das contas? Felipe, é uma alegria conversar com você e com toda a juventude, com todo o povo da Unidade Popular, viu? Bom, nós mostramos. O Brasil é riquíssimo, não só em riquezas naturais, mas tem muito dinheiro em caixa. Para responder a sua pergunta, basta dar uma olhada no gráfico que retrata o que está acontecendo com o nosso orçamento federal, com a destinação de recursos federais, que são arrecadados pela União, com tributos principalmente, receitas comerciais, de privatizações, de alguma exploração de empresa pública, receitas patrimoniais, receitas financeiras de nova dívida contraída. Como é que esse dinheiro todo, que chega aí a quase 5 trilhões por ano, está sendo repartido? O gráfico mostra, todo ano, mais de 40% de tudo que se arrecada vai para o sistema da dívida. O sistema da dívida absorve toda a arrecadação financeira de novos títulos que estão sendo vendidos, tudo é capturado pelo sistema da dívida e ele ainda consome recursos de outras fontes, que não tem nada a ver com a emissão de dívida. Recursos que vêm de outras fontes, que deveriam ir também para as áreas sociais, são capturados pelo sistema da dívida. E aí a gente pergunta, poxa, que dívida é essa? Não é? A pergunta que nós, da Auditoria Cidadã, estamos procurando responder com todas as limitações, porque o acesso à informação ainda é precário e a auditoria oficial ainda não aconteceu. Essa pergunta que a gente vem procurando responder com os meios que a gente tem é: essa dívida, de onde ela veio? Como ela surgiu? Qual que é a origem dessa dívida? E a gente já conseguiu compilar muita informação e comprovar com documentos oficiais. Né? Uma dívida, esse ciclo da dívida que a gente vive agora, ele inicia como dívida externa lá na época da ditadura militar, cresce de forma galopante, e aí tem que fazer um parêntese, porque na época da CPI, nós comprovamos, CPI aconteceu na Câmara dos Deputados 2009 e 2010, nós comprovamos que juntando todos os empréstimos daqueles investimentos em infraestrutura que realmente aconteceram na época da ditadura, juntando tudo aquilo, não se explica nem 20% do volume de endividamento. Então, existe uma suspeita de que muitos daqueles empréstimos de dívida externa financiaram a própria ditadura. Quem financiou? Aquelas milhares de pessoas que vinham para ficar aí espionando as atividades da juventude, dos estudantes, dos sindicatos, proibindo, inclusive, reuniões. Era vigilância para todo lado, não era só polícia, não. Tinha muita vigilância, inclusive do exterior aqui. Quem financiou isso? Quem financiou aquelas armas todas? Então, a gente suspeita, inclusive, que tem uma grande parte aí que é dívida odiosa. A dívida odiosa é um conceito jurídico, é uma dívida feita contra os interesses da população, que depois vai ter que fazer sacrifício para pagar essa conta. Esses contratos que o Banco Central fez eram tão absurdos que eles acabaram entrando num processo de prescrição.
Houve uma interrupção na época do Sarney para questionar essa dívida com bancos privados, eram contratos super onerosos. Aí, assim, eu vou resumir bastante aqui, mas está tudo em relatórios nossos da Auditoria Cidadã. Essa dívida que o Banco Central assumiu perante os bancos privados internacionais, ela tem mais de 90% de indício de prescrição. O que é uma dívida prescrita, Felipe? Uma dívida morta. O que foi feito? Em 92, numa negociação secreta, em Luxemburgo, que é paraíso fiscal, que aceita tudo, transformaram aquela dívida muito provavelmente prescrita, muitos bancos já tinham dado baixa dessa dívida nos seus livros, transformaram isso em novos títulos da dívida externa brasileira, os títulos Braid. Você já deve ter ouvido esse nome, títulos Braid da dívida externa brasileira. Eram títulos podres, nenhuma bolsa de valores do mundo aceitava sequer negociar esses títulos, porque eles eram títulos podres, advindos de uma dívida, muito provavelmente prescrita. O que o Brasil fez? Aceitou esses títulos para 3 coisas. Primeiro, transformou em novos títulos da dívida externa mais institucionalizados, com mais cara de correto, entendeu? Transformaram e eles ficaram na mão dos mesmos detentores lá. Outra parte, aceitaram esses títulos podres como moeda de privatização. O que é isso? Metade da Vale do Rio Doce, que tem poder para explorar todo o subsolo brasileiro, venderam por 3 bilhões e 100. Desses 3 bilhões e 100, a metade foi paga com esses títulos podres. Então, assim, entregaram a Vale de graça. A outra parte transformou em dívida interna. Numa época do início do Plano Real, em que o juro da dívida interna era quase 50% ao ano, com a desculpa de controlar a inflação. E aí, imagina juro de 50% ao ano. Em 2 anos dobra. E vai dobrando ela por ela, turbinada por esse juro alto. E daí, a partir daí, juro sobre juro, mecanismo de bolsa banqueiro, mecanismo para cobrir prejuízo de Banco Central. Perfeito. Agora, a auditoria ela briga para que role essa transparência, para que esses papéis sejam verificados. Isso aconteceu entre 2007 e 2008 no Equador, certo? Você poderia contar um pouquinho mais para a gente sobre essa experiência e que frutos isso trouxe para a sociedade? Sim, olha, foi impressionante. Eu tive a honra de ser uma das pessoas nomeadas em decreto presidencial para ir lá ajudar. Usei minhas férias, até licença-prêmio, que eu sou antiga, né? Eu entrei para o serviço público em 80, então eu ainda consegui alguns meses de licença-prêmio, depois esse benefício foi extinto. E foi um processo riquíssimo, com apoio político do presidente da República, que participava das reuniões com a gente, e quando a gente falava de alguma coisa muito grave que a gente tinha descoberto, ele queria ver o papel. Ele olhava, questionava e falava, prove isso muito bem, porque eu vou usar isso. O que eu queria ressaltar nesse momento, aqui rapidamente? O fato de que a única diferença é que lá no Equador, a gente conseguiu provar que aquela dívida dos contratos a cargo do Banco Central de fato prescreveu e que autoridades equatorianas renunciaram por escrito à prescrição. E isso é um crime, porque esse direito não era de nenhuma autoridade, era um direito da população, do povo. Era uma dívida, quem deve a dívida, quem paga a dívida é o povo. Se a dívida prescreveu, livrou o povo de uma determinada obrigação. O que foi feito lá? Renunciaram por escrito a essa prescrição. Ou seja, reafirmar a necessidade de pagar mesmo não precisando mais. Exatamente. Ressuscitar a dívida e reafirmar a necessidade de pagar. Uma dívida que já tinha morrido, oficialmente.
documentalmente, entendeu? E aí, isso é que deu respaldo ao presidente Rafael Correa de questionar essa dívida. Ele ainda foi muito bonzinho, porque ele reconheceu uma corresponsabilidade de 30% daquela dívida. Tá? Porque ele falou que se ele questionasse 100% em tribunais, muitos tribunais são dominados pelos interesses burgueses e ele não queria isso. Ele já queria solucionar no mandato dele, para ele aplicar no mandato dele os resultados. E ele tinha dinheiro para comprar. Então, ele propôs recomprar aqueles títulos, todos, por 30% do valor, no máximo. O que aconteceu? 95% dos detentores de títulos entregaram os títulos. Assinaram um documento que jamais questionariam isso em nenhum foro nacional ou internacional. E antes dele fazer, quando ele começou a anunciar que ele ia fazer essa proposta, nossa, o mercado chegou a pedir uma série de coisas lá para ele fazer, chegaram a tentar corrompê-lo. Isso tudo tem depoimento dele contando, tá? Inclusive em livro. Ele conseguiu recomprar os títulos, anulando assim 70% da dívida externa em títulos, dessa dívida comercial questionada. E o que ele fez? Saiu até naquela revista The Economist, que absolutamente não é nada de esquerda, saiu um comentário assim: de fato, claro que eles não iam elogiar o Rafael Correa, eles colocaram, de fato parece que o presidente Rafael Correa é um homem honesto, porque os investimentos em saúde e educação aumentaram mais de 70%. Tudo que ele deixou de pagar dessa dívida que ele aplicou tudo em saúde e educação. E alguns outros investimentos, tá, de infraestrutura lá no Estado. Então, essa experiência, ela mostrou que é possível fazer uma auditoria, porque a gente fala às vezes de fazer auditoria, nossa, parece que o mundo vai desabar, entendeu? Que vai ser um caos. Tem até uma ação que nós ganhamos aqui, a primeira instância, para fazer auditoria, o juiz aqui da 14ª Vara da Justiça Federal em Brasília determinou que o Congresso Nacional formasse a comissão para cumprir a Constituição e fazer auditoria. Pois você acredita que no mesmo dia foram lá representantes do Senado e da AGU para derrubar essa liminar, dizendo que seria um caos. Se fizesse auditoria, viria o caos. Nós recorremos dizendo que o caos é a falta de auditoria. O caos está na saúde, o caos está na educação, o caos está aí na Previdência, em toda a estrutura do Estado, por falta de uma auditoria. Não adiantou, tá? Está aí parado até hoje. Então, dizem isso, né? Que se fizer auditoria, é o caos. Chegaram até a escrever e assinar isso. Mas não é assim. O Equador mostrou que não. Que é possível fazer auditoria, que é uma ferramenta comprovada, eficaz, eficiente, principalmente se essa auditoria for feita com participação popular. Obrigado, Maria Lúcia. Vocês jovens, vocês merecem ter futuro, e um futuro brilhante. Nós temos que tirar esse país da escassez. Tá? Vocês, jovens, hoje, eu vejo pelos meus filhos, penam nesse cenário de escassez brutal. Isso tem que virar. E vai virar através do enfrentamento do sistema da dívida por meio da ferramenta que tem que ser usada, que é a auditoria. Nós estamos à disposição, estamos juntos. E a UP tem feito um trabalho de conscientização importantíssimo. Viu? Conta com a Auditoria Cidadã, que a Auditoria Cidadã precisa muito e conta muito com vocês. Muito obrigado.